Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, tô de volta na área, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, pra gente trocar uma ideia, atualizar informações sobre o Vasco da Gama. Hoje chegando mais cedo, ontem não gravei porque realmente não tinha o que falar de Vasco, ficar enchendo linguiça. Fui assistir jogo, fui ver Sul-Americana, o Inter sendo eliminado na Sul-Americana, né? Peguei os cartões que eu falei pra galera que ia sair. No final, no último minuto da prorrogação, teve uma confusão, saiu os cartões. Tentei pegar gol no jogo do Ituano, mas vou te falar, coitado do Alberto Valentim, técnico do Ituano. Mas se eu fosse ele ontem, eu tinha entrado e dado uma voadora naquele Vinícius Paiva e na metade do time do Criciúma. Como erra gol o tal do Criciúma, arrebentou com a bet de uma galera. Mas Criciúma não, pô, Ituano, caralho. Mas vamos lá, vamos falar de Vasco, que é o que interessa. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Ontem eu dei a dica aqui da 1xBet, hoje eu vou dar mais uma dica. Ontem bateu do cartão, no último minuto, mas bateu. Hoje tem Campeonato Brasileiro, o São Paulo pega o Botafogo. Tô colocando que vai sair mais um gol nesse jogo. Um gol a gente já não toma head. Saiu mais de um gol, já paga. E duplado com o jogo entre Atlético Goianiense e Bahia. O Bahia vem de 2 revés, né, dentro de casa, vai ter que dar uma resposta. Pega o lanterna do campeonato, fora de casa mas vai ter que fazer gol se virar. Vou ter aqui mais de um gol do Bahia. Nesse caso, se o Bahia fizer um gol, a gente não tem head. Se fizer mais de um gol, é o nosso green. Essa é a duplinha para hoje. Deu uma odd muito boa. O link tá no primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado. O primeiro depósito ou Pix que você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, ontem, pouca notícia, como eu falei, foi assistir futebol. Uma delas é que houve um acordo entre Vasco e Botafogo. O Vasco estava procurando um lugar para jogar contra o Fluminense. Não pode no São Januário, porque a polícia não deixa. Não pode no Maracanã, porque tem um outro jogo no outro dia. Tem essa confusão todinha do consórcio do Maracanã. O estádio público que foi doado ao Flamengo. Só no Brasil para acontecer essas pilantragens, né? Flamengo saiu uma lista aí, vocês viram? Uma lista dos times que mais tiveram pênalti em favor do Campeonato Brasileiro. O Vasco teve 2, errou lá, né? Tem que parar o Verratti para bater pênalti mais não. Agora bota o Coutinho, bota o Paê, bota qualquer um para bater pênalti, menos o Verratti. É igual o Cano, né? O Flamengo é o time que mais tem pênalti a seu favor. Encostou no Flamengo dentro da área, é pênalti. E aí é que fica bem claro naquela situação lá do Atlético Mineiro, que o cara dá uma cotovelada no Praxedes e o Vasco sequer chama. Agora, se é o Flamengo, chama na hora. Baixa a NASA, o FBI, para poder fazer um pente fino na área e achar alguma coisa para dar um pênalti pro Flamengo. Então tá aí o Flamengo, o time com mais pênaltis no Campeonato Brasileiro, para surpresa de ninguém. Encostou em alguém no Flamengo, tropeçou dentro da área, não precisa nem encostar. Tropeçou dentro da área, perto do zagueiro adversário, o juiz dá pênalti pro Flamengo. Então tá aí essa lista curiosa. Eu me perdi onde que eu tava aqui. Sobre o Botafogo, o Vasco vai jogar no Engenhão, tá? O Vasco conseguiu lá um acordo com o Botafogo e vai jogar no tapetinho com o Fluminense. Eu falei que tinha que levar esse jogo pro norte, mas o Pedrinho é um cara muito bonzinho, né? Ninguém é bonzinho com o Vasco. E vai manter esse jogo no Rio de Janeiro, tá? Então, Fluminense e Vasco no Engenhão, dia 10/8, 21h30, acho que é num sábado, tá? A última vez que o Vasco jogou contra o Fluminense no Engenhão, a gente ganhou por 4-1 do Fluminense jogando no Engenhão. O Fluminense entra em campo hoje contra o Palmeiras, né? Aí eu vou fazer uma pergunta já para uma galera que ficou me criticando aqui. Bom, o Grêmio joga amanhã. O Grêmio é o nosso adversário no domingo, lá em Chapecó. Ontem teve Chapecoense quem, rapaz? Sport. Chapecoense Sport, ganhei uma graninha naquele gol da Chapecoense no último minuto do jogo também. Chapecoense Sport jogaram ontem lá no estádio, o gramado tá em condições, tá legalzinho, dá para jogar. É lá que o Vasco vai jogar contra o Grêmio no domingo. Vai ter casa cheia lá, tem caravanas do torcedores do Grêmio indo para Chapecó no domingo. Eles vão ter 3 setores, enquanto o Vasco só vai ter um, é visitante, né? O Vasco deve lotar o seu setor de visitante também, muito vascaíno na cidade ou no sul.
Então o jogo do Vasco no domingo contra o Grêmio entra em campo amanhã, briga de foice contra o Corinthians. O Grêmio, que é 18º, está na zona de rebaixamento com 14 pontos, só tem 2 jogos a menos, tem que se ligar nisso aí, viu? Tem times aí com jogos a menos, o Grêmio, Criciúma, Juventude. Então o Grêmio tem 2 jogos a menos, 14 pontos, 18º encara o Corinthians, que é 14º, tem 18 pontos. Curioso, né? O Grêmio é 18º, 14 pontos. O Corinthians é 14º, 18 pontos. Sabe o que significa? Absolutamente nada. Mas é isso, briga de foice aí. O Corinthians, que vem de 2 vitórias seguidas com o Ramon Dias, encara o Grêmio. E dessa briga aí a gente vai ficar de olho, porque é o nosso próximo adversário no domingo. Hoje tem vários jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Criciúma encara o Fortaleza, o Cruzeiro encara o Juventude, o São Paulo pega o Botafogo, o Vitória pega o Urubu. Cuidado, é pênalti, viu? Pode botar aí nas bets aí, pênalti pro Flamengo. Principalmente se estiver empatando ou perdendo. Só não dá pênalti se eles estiverem ganhando. O Fluminense pega o Palmeiras e o Atlético Goianiense pega o Bahia. Pra cá, galera, que eu falei aqui que o nosso campeonato ainda é o campeonato de fugir da parte de baixo, de brigar para não cair. Aí vem uma galera, tem uma galera que de uma maneira educada fala: não, Cerrado, pô, eu entendo você, mas eu discordo, eu acho que o Vasco tem time para brigar na parte de cima, o Vasco tem que olhar para cima, mas já tem uns afoitos, né? Sempre tem um comédia que vem me ofender, xingar, falar um monte, falar que eu tô falando besteira, porque o Vasco é foda, porque como é que é? O Vasco é para quem acredita, e a gente vai brigar por Libertadores, a gente vai ser campeão da Copa do Brasil, o time é do caralho. Aí começa a me xingar. Eu quero fazer uma pergunta para essas pessoas. Hoje, seja sincero consigo mesmo. Hoje, você que está dizendo que o Vasco tem que olhar para cima, que a gente vai ganhar a Copa do Brasil e ir para Libertadores. Hoje, você vai torcer então a favor do Criciúma contra o Fortaleza. O Criciúma tem 17 pontos, ganhando vai a 20, fica 3 pontos do Vasco. Mas você vai torcer pro Criciúma, porque o Vasco vai para as cabeças. Você vai torcer para o Juventude contra o Cruzeiro. O Juventude tem 21 pontos. Se ganhar, vai a 24. Passa o Vasco, em caso de derrota do Vasco. Você vai torcer para o Palmeiras, não, para o Fluminense contra o Palmeiras, né? Para segurar o Palmeiras, obviamente, né? O Fluminense tem 11 pontos, o Fluminense vai a 14. Você vai torcer para o Atlético Goianiense contra o Bahia, que o Atlético Goianiense vai a 14, porque o Vasco vai para as cabeças. Eu queria estar aí para ouvir essa resposta. É óbvio que você vai torcer para esses times continuarem lá embaixo. Porque se você estivesse olhando para cima, você ia torcer para esses times ganharem, com a certeza que o Vasco vai para o G4 do Campeonato Brasileiro. Mas não, meu amigo. Eu, pé no chão. A gente fala assim: você não é pé no chão, você é pessimista. Você nem parece que é vascaíno. Fela da puta que fala um negócio desse, né, velho? Eu, pé no chão, vou torcer contra o Criciúma, eu vou torcer contra o Juventude, eu vou torcer contra o Vitória não, porque é o Urubu, né? O Urubu eu quero que se lasque. Eu vou torcer contra o Fluminense, que fica Fluminense na Série B, e eu vou torcer contra o Atlético Goianiense. Porque pra mim nada mudou. Pra mim, com esse elenco, pra mim, tendo na zaga ainda o Léo Pelé e o Marco, tendo no elenco ainda, você sabe que o Praxedes vai viajar pro Sul, né? E ele pode entrar no time titular contra o Grêmio. Pra mim, enquanto a gente tiver esses jogadores meia boca no Vasco, o nosso campeonato é fugir da parte de baixo da tabela. E como eu falei, o que vier depois é lucro. Aí agora você pode me xingar, dizer que eu falo besteira, fica à vontade aí, tá? E fica à vontade para ir para casa do caralho também, assistir os vídeos, ou lives, ou canais de gente que fica te contando o mundo encantado de Alice, tá? Da fadinha, do Saci Pererê. Vá pra lá, você vai ser mais feliz lá no mundo encantado dos youtubers que ficam dizendo que o Vasco tá foda, tá? Bom, o GE fez uma enquete, eu tenho de ficar puto quando eu falo isso. O GE fez uma enquete lá para participação dos torcedores para montar, para escalar uma votação ali, agora com os reforços, para ver na maioria dos torcedores quem seria o time titular do Vasco. Então foi eleito o time titular lá no GE e eu queria que a sua opinião vai muito com o que eu falei de escalação, fazendo o Payet jogar
como um atacante próximo do Verratti ali pela esquerda. É justamente o que eu falei que tinha que acontecer, né? Os mais votados, então, tem o Léo Pelé, oh misericórdia, o Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique na lateral, o João Vitor junto com o Maicon, o Piton lateral esquerdo, 2 volantes, obviamente, Cocão e Hugo Moura. Nesse momento o Souza e o Alex Teixeira não vão ter espaço no time. Coutinho no meio de campo, seria no 4-3-3, Cocão, Hugo Moura e Coutinho, e uma linha de 3 ofensiva com o Payet podendo revezar no meio de campo com o Coutinho, fazer no quarto homem de meio de campo, Payet, Adson e Verratti. O David sairia do time. Seria esse a melhor escalação, segundo enquete no GE, votada pelos torcedores do Vasco. Qual que é a sua opinião? Esse time está ótimo, né, com 2 volantes, o Coutinho no meio, o Payet mais avançado pela esquerda, Adson pela direita e o Verratti no ataque. E o Emerson Rodrigues também ficou no banco, tá? Então, só quem tem a oportunidade dos contratados, Coutinho, só o Coutinho, porque o Payet já estava, né? Só o Coutinho que ganharia aí um espaço no time titular do Vasco. Para finalizar, só uma polêmica aqui. Eu falei aqui, quando falaram aí que a ECAP assumiu o controle e tá procurando um comprador no mercado, o Vasco suspendeu a ação na justiça, são 3 meses de trégua, saiu no GE falando isso, são 3 meses de trégua para poder achar um comprador. Não é assim, eu falei, é bem complexa essa situação, porque tem na justiça americana uma ação rolando de uma empresa chamada Leadenhall, acho que é Leadenhall. Essa empresa também cobra a grana da 777, da falida 777, né, que nego encheu o peito aí para dizer que era o futuro para o Vasco. Então, essa empresa entrou com uma ação na justiça, tem uma liminar que impede a ECAP de vender, tá, os 31%, a não ser que haja um acordo na justiça entre os credores da 777 para que haja essa venda e uma partilha ali dos direitos da grana da venda do Vasco. Então não é bem por aí não. E uma coisa me chamou a atenção numa live ontem lá no Camisas Negras do Euriquinho. Eu acho que, que o Euriquinho falou e eu concordo, já tem algum tipo de investidor, alguém colocando dinheiro no Vasco. Porque o Pedrinho, quando assume a SAF do Vasco, ele disse que a SAF estava falida. A gente devendo um monte de fornecedor, devendo direito de imagem, salários vencendo. É muita grana. A folha salarial do Vasco é quase 17 milhões de reais por mês. O Pedrinho não tem de onde tirar esse dinheiro. Se a SAF está falida, de onde é que saiu essa grana? Alguém está colocando dinheiro no Vasco. Ou é algum investidor que está fazendo negócio, algum futuro comprador que está tentando aí, de alguma maneira, entrar ou pegar um percentual dessas ações. Ou é a grana do name rights, não tem a grana do name rights, saiu a lei do potencial construtivo, vai começar a reforma de São Januário, existia a possibilidade do Vasco vender a fachada de São Januário para a Crefisa, para botar lá a propaganda da Crefisa na fachada de São Januário, que ia vender por uma fortuna, 300, 400 milhões de reais. Pode ser parte dessa grana, já um adiantamento do Crefiso, que gosta muito do Pedrinho, né? Já com alguma coisa assinada para poder, né, encaminhar essa venda do name rights. Agora tá faltando transparência, né, Pedrinho? Da onde é que você tá tirando dinheiro para pagar essas contas? Seria legal o Vascaíno saber para não cair em mais uma cilada, né? Não cair em mais uma roubada. Tá faltando transparência. Isso aí a gente vai cobrar aqui sempre. Apoiar o futebol, apoiar o técnico, apoiar os jogadores. A gente tá aqui para fazer isso, tá? Mas sempre lembrando das coisas que tem que ser feita no associativo com relação ao Conselho Deliberativo, a descobrir quem sacaneou o Vasco, por que sacaneou e da onde é que está saindo essa grana que está pagando os salários do Vasco, porque não é só o patrocínio não, tem grana aí, tem mais grana entrando no Vasco, né? Bom, eu imagino. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas.